bom dia! Hoje, 2 de julho de 2023. Ótimo começar o mês com a companhia de vocês aqui no Agrofag. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Antoniela, bom dia a todos. Mais um programa com muitas informações para o agronegócio. Aliás, a edição desse domingo é especial porque celebra os 2 anos de exibição do Agrofag. Professor Celso, além de celebrar, a gente também quer agradecer aqui, a todos os produtores rurais e também os agentes ligados ao agronegócio que contribuem com o nosso trabalho todos os dias. É isso aí. Vamos agradecer a todos que participam do programa, que nos ajudam, que nos auxiliam, aos agricultores, o pessoal da retaguarda, essa equipe fantástica da Agrofag. E no programa de hoje, você vai ver. O governo anuncia o Plano Safra e define recursos para o financiamento da agricultura e da pecuária nacional até julho de 2024. Serão destinados 364 bilhões de reais para o setor empresarial e 71 bilhões para a agricultura familiar. Especialistas avaliam as medidas e falam sobre até que ponto elas são positivas para o agronegócio paranaense. Ministro da Agricultura concede entrevista exclusiva para o Agrofag. Ele responde diretamente a questões formuladas pelo Sindicato Rural de Cascavel. Posso garantir ao Sindicato Rural de Cascavel e todos os produtores paranaenses o compromisso, um governo que saiu de 340 bilhões para 435 bilhões em um ano, 30% de aumento de recursos, não deixará de estar dando a mesma resposta no tão importante programa do Seguro Rural. E ainda fala sobre temas importantes para a nossa região, como a invasão de terras. Ter a reforma agrária assistida e concebida pelo governo federal. Mas não faz sentido isso ser em detrimento de terras produtivas, de terra que tem que estar cumprindo o seu papel social, com quem tem escritura e está na terra, e alguém querer invadir. Isso não faz sentido. No estúdio, o reitor e a pró-reitora administrativa do Centro FAG comemoram os 2 anos do programa. É isso mesmo, o Agrofag está de aniversário. Parabéns pelos 2 anos de Agrofag! Essa é uma data especial para o Agrofag, é o dia em que comemoramos o aniversário do programa. Já são 2 anos no ar aqui na KTV, na Rádio União e também no nosso canal no YouTube. E professor Celso, nada mais justo do que celebrar nessa data com o idealizador desse programa, seu Assis, reitor do Centro FAG e idealizador. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, Jaque, também, pró-reitora administrativa da FAG, seja bem-vinda. Senhor Assis, quando o senhor idealizou o programa, pensou no formato dele, o senhor já imaginou que a gente chegaria em 95 edições nesses 2 anos? Na verdade, quando nós pensamos em fazer esse programa, foi mais para um laboratório para os nossos acadêmicos. Mas, enfim, ele ultrapassou a barreira não só do oeste do Paraná e o do Brasil. Quer dizer, eu me sinto assim até muito emocionado em saber de que pessoas de vários estados, eles ouvem a Agrofag. Isso é muito importante. E isso eu não quero dizer que é inédito, mas a ideia foi para fazer com que os nossos acadêmicos acompanhassem e divulgassem aquilo que eles têm aprendido dentro do curso de agronomia e o veterinário. E não, a coisa expandiu. Então, eu acho que o que nós temos que agradecer é justamente a nossa equipe, uma equipe que foi montada assim de uma hora para outra e está dando certo. Quer dizer, em time que está jogando não se mexe. Então, eu cada vez fico mais emocionado em ver a divulgação, a abrangência que nós tivemos no Brasil. Muito bem, é muito especial realmente, Jaque? E agora a gente vai acompanhar alguns relatos de parceiros do Agrofag, que inclusive ao longo do programa a gente vai continuar mostrando, professor Celso? A gente vai acompanhar alguns agora para o seu Assis e a Jaque verem também. Vamos acompanhar então alguns desses parceiros. Gostaria de parabenizar, em nome do IDR Paraná, local de jesuítas, toda a equipe do programa Agrofag pelo aniversário. Nesses 2 anos, todos os domingos, temos a oportunidade de ver as maravilhas do agro da nossa região, principalmente as oportunidades e sucessos da diversificação e da viabilidade da pequena propriedade.
entre elas o café. Parabéns, Agrofag, pelo sucesso. Vida longa ao programa. Nós, do Grupo Mulheres do Café de Jesuítas, Café na Lata, agradecemos o incentivo e parabenizamos o programa pelo seu 2º aniversário. Parabéns, Agrofag! Nós, do IDR Paraná, equipe do Polo de Pesquisa e Inovação de Santa Teresa do Oeste, desejamos muitos e muitos anos ao programa Agrofag, levando informações de qualidade ao setor do agronegócio paranaense e brasileiro. Parabéns pelos 2 anos de Agrofag! Felicidades a toda essa equipe maravilhosa que acompanhamos todos os domingos. Feliz aniversário, Agrofag! Contem sempre com o IDR Paraná. Que legal, né? Nossa, a gente fica muito feliz com esses Muito. recados. E, seu Assis, essas são as pessoas que vivem o dia a dia do agronegócio, né? É verdade. O mais importante é que eu tenho assistido, não perco, né? E não tem repetido, quer dizer, vocês sempre trazem novidades, sempre algo que é novo é o que eu falo, nunca repete, quer dizer, várias matérias diferentes uma da outra em todo o segmento dentro do agronegócio. É isso que me incentiva a fazer com que cada vez eu assista mais e fique mais fã do Agrofag. Muito bem. E são novidades, né, professor Celso? E eu até ia comentar com o senhor e com a Jaque a questão da participação da comunidade. O nosso programa está chegando a diversos setores da nossa comunidade rural. Isso também é importante, né, Jaque? Ah, com certeza. Até eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, agradecer todos os nossos parceiros, todas as pessoas que sempre nos acompanham no domingo de manhã e parabenizá-los pelos 2 anos. Eu acho que essa qualidade desse programa a gente deve a essa equipe que são vocês, né? Então, agradecê-los por tudo, pelo programa, pelo profissionalismo, pela dedicação, pelo empenho. E é que nem diz o pai, aqui não tem nada repetido, né, seu Celso? Pela busca do que tá se destacando no mercado, no agro. Então, isso a gente deve a vocês, esse empenho de vocês, esse profissionalismo todo. Então, eu gostaria, em nome de todos nós, em nome da FAG, dos nossos cursos, agradecê-los por todo esse trabalho. O senhor Assis já respondeu, mas vou perguntar mais uma vez para ele, tá? Eu assisto todos os domingos o Agrofag pela KTV, ou quando não posso assistir, assisto pelo YouTube, pelo programa Agrofag. O senhor assiste também, senhor Assis? Eu tenho viajado um pouco, mas aonde eu estou, o que eu já separo no domingo é às 8 horas da manhã para assistir o programa. Eu acho que além de a gente ter que aprender um pouco sobre agricultura, eu preciso fiscalizar o meu pessoal para ver se realmente aquilo que se projetou no início dá continuidade. Então, isso que me alegra, isso que me empolga, porque, volto a repetir, vocês, os programas de vocês são um diferente do outro, a matéria é uma diferente da outra, não repete como às vezes tem alguém que repete, nós não repetimos. Isso, tomara que esses 2 anos vá para mais 20 anos e que continue nesse segmento, sem que haja uma repetição. Se Deus quiser, e a gente fica muito feliz, né, professor Celso? Com certeza. Muito bem. Eu falo 20 anos porque eu já estou com uma idade bem avançada, que eu não sei o que será de mim no dia, daqui 1 ano, 2 ou 3 ou 5, eu falo 20, mas a gente não vai chegar lá. Mas espero que vocês estejam aí. Com muita saúde e muito sucesso, né, Amém. seu Assis? Obrigada certeza. pela participação aqui com a gente hoje, Jaque. Obrigada também, até a próxima oportunidade. Até a próxima. Lembrando que ainda hoje, nessa edição especial de aniversário do programa, nós vamos exibir uma entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele vai falar sobre políticas do governo para o agronegócio. É daqui a pouco. O assunto agora é o Plano Safra. O governo federal anunciou essa semana um montante de recursos que serão destinados para o financiamento da agricultura e da pecuária nacional até julho de 2024. O anúncio estava sendo aguardado com muita expectativa por todos os setores do agronegócio. Serão investidos 364 bilhões de reais no Plano Safra Empresarial e 71 bilhões na agricultura familiar.
Uma das novidades é o incentivo ao fortalecimento dos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis. Confira na reportagem. O lançamento oficial do Plano Safra começou na terça-feira em Brasília, com a presença do presidente da República, de ministros e representantes do agronegócio. Na oportunidade, foram anunciados os recursos destinados para a agricultura empresarial. São 364 bilhões de reais para atender médios e grandes produtores rurais. Deste total, 272 bilhões são para o custeio e a comercialização e 92 bilhões para investimentos. O valor é 27% maior do que no Plano Safra de 2022. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para os produtores enquadrados no PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, e de 12% para os demais produtores. Já para investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5%. Uma novidade no Plano Safra 2023-2024 é que ele incentiva os sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, com redução das taxas de juros para a recuperação de pastagens e premiação para os produtores rurais que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. A redução será de 0,5 ponto percentual na taxa de juros de custeio para os produtores que possuírem o cadastro ambiental rural analisado. Também terão direito à redução de 0,5% na taxa de juros de custeio os produtores que adotarem práticas mais sustentáveis. Caso o produtor preencha os dois requisitos, a redução pode chegar a 1 ponto percentual. No dia seguinte, na quarta-feira, foi a vez do anúncio do Plano Safra para a agricultura familiar. Serão 71 bilhões de reais destinados ao crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O valor é 34% superior ao proposto no ano passado. Entre as medidas estão a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano, para quem produz alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite e ovos, por exemplo. Agricultores familiares que optarem pela produção sustentável terão incentivos maiores, com juros de apenas 3% ao ano no custeio e 4% no investimento. O plano também prevê incentivos para agricultores de baixa renda, para mulheres e também para os povos e comunidades tradicionais e indígenas, assim como recompõe o programa Mais Alimentos, para estimular a produção e aquisição de máquinas e implementos agrícolas para a agricultura familiar. Analisando o nosso Plano Safra agora, divulgado pelo governo federal, ele traz no bojo algumas coisas bem interessantes, positivas, né? Aumento de quase 27% de todo o recurso aplicado para o setor agro, é extremamente importante isso. Nós temos 2 pontos que eu acho que ele é um pouco delicado nesse processo. Primeiro, ele contempla bem a agricultura familiar, ele contempla bem o PRONAMP, até com uma faixa maior por CPF que está sendo, mas ele ficou, vamos dizer assim, a desejar um pouquinho para os demais, para o produtor maior ou o produtor pequeno que seja diversificado, que fica classificado como demais. Esses aí vão sofrer um pouquinho. Por quê? A taxa de juro, uma parte dela está contemplada dentro desse volume de recurso, tabelada em 12,5%, certo? Os demais, e uma boa parte disso, quase 60% do valor do financiamento deste demais, ele sofre juros livres, juros de mercado, juros muito altos para o setor rural. E o que é mais preocupante nisso tudo é que não se falou muito na questão do seguro rural. Isso traz uma preocupação, porque não tem recursos na subvenção alocados a mais do que nós precisaríamos, né? E isso é bastante preocupante. Em síntese, o Plano Safra ele é bom, é satisfatório, com essas reflexões que nós temos que pesar bastante. O governo federal também conseguiu, dentro do aperto fiscal, fazer algumas mexidas importantes nas taxas de juros, especialmente a taxa de juro para a agricultura familiar, reduzindo 1 ponto percentual em algumas linhas, especificando e aumentando o crédito para mulheres, para jovens, tratando também indígenas e quilombolas dentro do PRONAF-A, que a gente chama, uma linha específica para a parcela mais vulnerável da nossa agricultura.
O governo entendeu definitivamente e está de acordo com o nosso pensamento em ampliar os recursos para o que se chama de uma agricultura mais sustentável. Práticas agrícolas que demonstrem ao mundo que nós fazemos uma agricultura grande, competente, de resultados, mas fazemos do jeito correto, com boas práticas agrícolas, na linha daquilo que o mundo coloca como essencial para a sustentabilidade. O estado do Paraná é uma referência nesse assunto. Nós temos muitos produtores que utilizam desde bioinsumos até remineralizadores e outras práticas de produção sustentável e que, se devidamente comprovados, conseguirão um abatimento das suas taxas de juros. Espera-se também que as instituições financeiras consigam fazer isso de forma célere, uma vez que a forma como essas boas práticas serão captadas pela instituição financeira e comprovadas pelo produtor rural, ainda ficaram pendentes de regulamentação pelos órgãos competentes. Enfim, dentro do quadro de apertos que o governo federal tinha do ponto de vista fiscal, de achar recursos para fazer o rebate dos juros, nós achamos que saiu até um plano bastante coerente com as necessidades da nossa agricultura. Então, professor Celso, como a gente viu na reportagem, são 440 bilhões de reais, um valor que representa a força do agronegócio, né? Pois é, o agronegócio é muito dinâmico, né? E ele precisa de um apoio governamental. Havia ali um certo temor, mas uma apreensão, um cuidado de que como seria o lançamento desse plano safra, né? E ele veio muito bem, ele veio superior àquilo que a gente imaginava. Então ele está atendendo tanto a parte empresarial como a parte familiar. Então esse processo das pessoas que tinham aquele temor foi se afastando. Isso indica que o nosso ministro Fávero tem uma boa comunicação dentro do Congresso, né, na sala dos deputados e senadores. Bom, um orçamento superior ao esperado, certo? Lógico que não vai atender todo mundo, né, que alguns ficam descontentes, mas acho que superou as expectativas, né, e vai mostrar aí que o retorno que isso pode dar para o nosso país. Ou seja, a nossa agricultura continua ativa, o nosso agro continua muito bem e temos um volume aí, né, de recursos superior ao esperado e positivo. Acredito que não vai ter problema, vai depender muito realmente do planejamento que os agricultores vão ter, da sua parte de custeio, do seu investimento, para que se tenha o sucesso no agro. Foi superior àquilo que a gente esperava. E professor Celso, outra questão do plano é o incentivo à produção ambientalmente sustentável, né? O produtor rural já está acostumado a ter uma produção voltada à sustentabilidade realmente aqui no Brasil. É uma cultura, Antonella, que já está assim, nos agricultores brasileiros, só que ela tem que ser divulgada mais e alguns agricultores que não aplicam essa sustentabilidade têm que aplicar mais. Bom, a sustentabilidade já começou com o próprio plantio direto, quando começamos lá em 1978, 80, né? Agora, existem outras técnicas, né? Viemos aplicando muitos defensivos agrícolas, fortalecendo a parte química, né? E isso vai destruindo a planta, vai destruindo o solo. Ou seja, nós temos que ver todos os manejos adequados, aplicar os bioinsumos que está na moda agora, dar vida para o solo, certo? Então essas pessoas ou esses agricultores que estão, vamos dizer assim, recuperando o solo, recuperando a microbiologia do solo, eles serão mais contemplados. E isso já é uma exigência não nacional, nós temos que entender que isso é uma exigência internacional, ou seja, temos que dar vida ao solo, temos que dar sustentabilidade àquilo que produzimos. Bom, a gente viu na reportagem a repercussão do Plano Safra entre algumas entidades aqui do estado, como a FAEP, a Secretaria de Agricultura, e nós também conversamos com o presidente da Copavel, Dilvo Grolli. A cooperativa, além de representar milhares de produtores da região, promove o Show Rural, o maior evento de tecnologias voltadas para o agronegócio da América Latina. Vamos acompanhar. A gente continua falando sobre o anúncio do Plano Safra 2023-2024 e agora com foco na agricultura empresarial, principalmente para nossa região. E sobre isso eu vou conversar com o seu Dilvo Grolli, presidente da Copavel. Seja muito bem-vindo ao Agrofag, seu Dilvo. Muito obrigado. Muito bem. Seu Dilvo, o Plano Safra teve aí um anúncio de um incremento de aproximadamente 27%, né, para as áreas da agricultura empresarial. E aí eu queria que o senhor fizesse essa análise, pontuando investimentos e custeios, e se esse plano vai atender às necessidades da agricultura aqui da nossa região. O nosso sistema de cooperativas do Brasil tinha
feito um orçamento, encaminhado um plano de 410 bilhões de reais para o Plano Safra 2023-24. O plano anunciado pelo governo foram 364 bilhões de reais. Ele atende, sim, às necessidades da agricultura nacional, porque é 90% do que nós havíamos pedido. Considerando que nós temos em um momento que as commodities estão numa pressão de preço de baixa, eu acho que atende perfeitamente esses 364 bilhões para atender todo o sistema nacional do agronegócio, que é desde custeio e investimento. O importante é que esse plano aí conservou as taxas de juros que era do plano 22-23. As taxas de juros permaneceram as mesmas e esse novo plano Safra 23-24 criou algumas faixas intermediárias. Por exemplo, nós tínhamos juros de 8% no determinado investimento. Ele permanece os 8%, só que com 3 faixas, 7%, 7,5% e 8%. Isso facilita para a agricultura, por exemplo, o pequeno agricultor e médio produtor rural também. Então, é um plano que ele é mais flexível, mesmo que permanecendo as taxas iguais ao plano anterior, que isso já eu considero, numa análise assim de economia nacional, eu acho que é uma taxa considerável e uma taxa boa, porque nós temos que pôr como parâmetro a Selic. Quanto a Selic hoje? A Selic está 13,75 e nós temos as taxas do Plano Safra 2023-2024 de 8% a 12%, então abaixo da Selic. E essas taxas são iguais às taxas do Plano 22 e 23. Mas tem um componente também que nós temos que levar em consideração, porque a Selic lá em julho de 2022 era 13,25. A Selic de hoje é 13,75. Então, aumentou-se a taxa básica de juros, que é a Selic, e permaneceram as taxas no plano anterior a este ano de 23, 24 para anterior de 22, 23. Falando agora de investimento, essas taxas e esses juros que o senhor acabou de explicar, que eles estão numa média que pode ser legal para o produtor, também vem com alguns incentivos a mais, né? Principalmente para quem tiver práticas de agricultura sustentável. De que maneira o senhor avalia esse cenário também? Essa é uma novidade no Plano Safra 2023-2024, que é dar um desconto na taxa de juros quem pratica agricultura sustentável. Isso é muito bom. O Brasil é um país que tem uma grande área de reserva em preservação. Por exemplo, o Brasil tem 60% do seu território preservado, 41% na mata lá na Amazônia, né? 13% nas reservas indígenas e 7% em parques nacionais, que nem o Parque Nacional aqui de Iguaçu. Então, nós temos 60% do Brasil preservado. Mas nós plantamos em 78, 79 milhões de hectares. O que esse plano visa é uma sustentabilidade nesta área que nós utilizamos como agricultura e também na nossa área de pastagem. A área de pastagem no Brasil é muito grande, é em torno de 170, 180 milhões de hectares. Então, a novidade é beneficiar com uma taxa de juros menor aquelas pessoas que praticam a agricultura sustentável, certo? Dentro das suas propriedades. Eu acho importante isso aí. Mesmo que nós tenhamos reservas grandes no Brasil, de 60% do território nacional, mas esse plano visa dar um incentivo aos produtores rurais dentro da sua propriedade, dando desconto até de 1% nas taxas de juros. Continuando nesse sentido de incentivo, e agora com foco em investimento, o programa de construção de armazéns também é uma novidade, né? Que nesse caso tem juros que estão na medida controlada, seu Dilvio, como o senhor avalia também? No Brasil, quando nós olharmos assim, qual é a capacidade de armazenagem dos produtores rurais dos Estados Unidos? 60% dos produtores rurais dos Estados Unidos têm armazéns nas suas propriedades.
Quando a gente olha para outros países, como por exemplo a Argentina, está em torno de 40, 45 de armazéns dentro das propriedades rurais. Quando a gente olha para o agronegócio brasileiro, a gente vê que este número está em torno de 30% a 35% a capacidade de armazenar dentro das propriedades. E é muito importante que aumente a capacidade de armazenagem dentro das propriedades. Que nós sabemos aí que você tem uma logística que custa caro hoje, para você tirar da propriedade, trazer a cooperativa ou a cerealista. E quando você sai do caminhão da propriedade até a cooperativa e a cerealista, não vem somente o grão padronizado de soja, milho, trigo, sorgo, outra qualquer cultura. Ele vem com certas impurezas. E essas impurezas custam para o produtor rural, porque ele está transportando impureza que vai ser tirado lá na cooperativa, lá na cerealista. E muitas vezes essas empresas estão próximas a núcleos urbanos. Aí você tem mais uma complicação na área urbana, que é a poluição. Então, quando você faz isso na propriedade, você tirando a impureza, padronizando soja, o milho, trigo, qualquer grão na propriedade, você aproveita, inclusive, os subprodutos desses produtos, que são bons subprodutos. Vamos falar o que é um subproduto. Soja quebradinha é bom. O triguilho é bom para todos esses produtos, são bons para trato de animais. Então eu tiro uma impureza que vai custar mais cara a minha logística, deixo na propriedade e uso como matéria-prima para os animais, como ração para os animais. E o Plano Safra desse ano 2023, 2024, ele aumentou os recursos para este financiamento de armazéns, tanto das cooperativas, das empresas do agronegócio, mas também para o produtor rural. E aqui vai ter um incentivo aos produtores rurais, né? Que construam os seus armazéns na propriedade, porque na propriedade, quando o produtor rural é médio, ele tem um incentivo, custa armazenagem 7%, o custo do investimento. E quando a gente olha para as cooperativas e as grandes empresas do agronegócio, o juros é 8,5%. Então tem um incentivo e eu acho que é um negócio bom para todo o agronegócio. Inclusive para favorecer a logística, como o senhor colocou, né? Seu Dilvo, outra questão que também foi trabalhada e anunciada durante essa questão de anúncio do Plano Safra foi como o governo atual busca, por meio desse Plano Safra, fazer com que diversos setores, inclusive né, de questões políticas, enfim, tornem-se um elo para o Brasil. E eu queria saber, nessa questão do senhor, focado agora para a questão de reforma agrária, para a situação de que esse governo também buscou fazer as pazes com o agronegócio, né, como o próprio ministro Carlos Fávaro diz. Como o senhor avalia também que esse cenário vai ser daqui para frente, a partir do anúncio do Plano Safra, que pode trazer aí benefícios para todos os setores do agronegócio? Vamos fazer uma análise de pessoas inicialmente. O Carlos Fávaro é um produtor. Como produtor, ele sabe o que o produtor rural precisa. O Neri Geller, que é o ministro número 2 nosso, também é produtor rural. Os dois sabem o que o agricultor precisa, porque eles são produtores rurais. Então, esse é o primeiro encaixe de colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, o produtor precisa um incentivo via crédito rural, que esse plano é bom, tá? Segundo, nós precisamos dar uma tranquilidade e uma respeitabilidade ao campo também das questões da reforma agrária. Como é feita a reforma agrária? A reforma agrária não pode ser uma coisa bruta, que tire de uma pessoa para dar para outra. Eu acho que nós temos muitas terras para a reforma agrária no Brasil, criar um plano robusto para a reforma agrária, em terras, inclusive, governamentais ou em terras de propriedade privada, que seja feito um plano de indenização. Então, a questão da propriedade rural, e os dois ministros nossos, tanto o Carlos Fávaro como o Neri Geller, conhecem de todo esse tema com muita propriedade, seria avançar na reforma agrária, atendendo as pessoas que necessitam, garantindo a propriedade rural de quem tem o seu título através de, se você tiver que precisar de uma propriedade rural privada, você faça a desapropriação
e passa para a reforma agrária. Eu acho que nós estamos nesse caminho muito bem, nós temos grandes áreas para para irem para a reforma agrária e preservando o meio ambiente, dando condições para quem precisa da terra e indenizando de direito quem for desapropriado. Certo. Seu Dilvo, muito obrigada pela participação aqui com a gente no Agrofag mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Queria até perguntar se o senhor tem mais algum recado para quem vai agora entrar com tudo nesse novo ano safra, para a gente finalizar. Nós estamos vivendo um bom momento no agronegócio e esse plano nos dá a oportunidade de nós continuarmos crescendo. Então nós temos que acreditar no nosso negócio, que é agricultura e pecuária. Muito bem. Até a próxima, seu Dilvo. Até a próxima. Professor Celso, é importante o depoimento do seu Dilvo Grolli, né? O Dilvo, ele como presidente da Copavel, né, ele é uma pessoa influente, importante para a região. Ele foi muito coeso, né, e deu as suas afirmações, né, a sua intenção, né, de como foi o plano safra. Parabéns para o Dilvo. Vamos conferir agora como estão os preços no mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja R$ 122,00, a saca do milho R$ 47,00 e a saca do trigo R$ 70,00. No próximo bloco, em entrevista exclusiva para o Agrofag, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, fala sobre o Plano Safra, o seguro agrícola e também sobre o receio dos produtores rurais em relação às invasões de terras. É já já. Agrofag, que repercute tudo aquilo que o nosso pujante município faz. Aliás, é muito importante eu aqui como prefeito do maior produtor de alimentos do Paraná pelo 10º ano consecutivo. E vocês têm os olhares e os saberes para reportar isso de uma forma muito positiva para o país. Gostaria de, nesta oportunidade, parabenizar a TV FAG e, em especial, o programa Agrofag por mais um ano de sua existência, completando o 2º ano de muita informação, de muitas novidades, matérias relacionadas ao nosso agronegócio, a nossa principal atividade econômica aqui do município de Cascavel e de toda a região oeste. Parabéns mais uma vez, sucesso! Conectados ao mundo, somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis, conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Estou aqui hoje para dar os parabéns pelos 2 anos de existência da Agrofag, um canal que tem o compromisso de levar a informação de qualidade para o produtor rural. Assim como a Embrapa Soja, trabalhamos por uma agricultura mais sustentável e melhor. Que sejam 2 anos, os primeiros 2 anos de muitos anos de existência. Parabéns! Parabéns, Agrofag, Celso e Antoniela, pelo excelente trabalho que vocês fazem, comunicando os agricultores, os agrônomos. Em nome da AREAC, desejo muitos anos de vida ao programa e que continue contribuindo com a nossa cidade. Parabéns. Fala pessoal da Agrofag, estou aqui em Palotina hoje, visitando a granja e queria parabenizar vocês pelos 2 anos do programa do Agrofag, aí ao ar todos os domingos. Eu adoro ver os episódios, muita informação importante para os produtores rurais. Espero estar sempre também contribuindo e aprendendo junto com vocês. Um grande abraço. Em nome da Cooperativa União, estou aqui para agradecer a Agrofag e parabenizá-la pelos 2 anos de programa e que continue levando a voz do produtor para a sociedade, transmitindo ali a sua realidade e fazendo com que a sociedade conheça a família do campo, em especial a Cooperativa União,
tá? Que está na luta aí para transformar o oeste do Paraná no maior produtor de alho do estado, e temos recebido todo esse suporte, todo esse carinho do programa Agrofag. Obrigado pela atenção e que continuemos aí por muitos anos parceiros. Muito bom acompanhar esses depoimentos dos nossos parceiros, dos produtores, técnicos, pesquisadores, que toda semana contribuem para que a gente consiga levar a quem nos assiste a informação de qualidade. E agora, nessa edição especial de aniversário do Agrofag, vamos mostrar a entrevista exclusiva feita com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ele recebeu a nossa equipe em Brasília, no seu gabinete, no Ministério, e falou sobre temas que são importantes para o agronegócio regional e nacional. Mas antes, eu e o professor Celso queremos conversar com o Guarim Liberato, jornalista do Sistema Gurgax de Comunicação, que é lá de Brasília, e foi quem entrevistou o ministro Fávaro. Olá, Guarim, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Antoniela, bom dia, Celso. Satisfação grande falar com vocês e estrear no Agrofag, KTV, com a entrevista com o ministro. Eu acho que é um prêmio muito grande e eu estou muito contente com o resultado que vai ser exibido agora. Muito bem, que legal. Guarim, e como foi fazer a entrevista com o ministro nessa semana bastante agitada de anúncio, né, do Plano Safra? Pois é, a agenda do ministro Carlos Fávaro estava corrida mesmo. O presidente Lula anunciou os dois planos, né? O plano da agricultura do agronegócio e o plano da agricultura familiar. E a gente fez a entrevista na quarta, então, né, fazendo uma síntese dos dois e trazendo outras informações também importantes para a agropecuária brasileira e do oeste do Paraná. É bom falar que mediou a entrevista foi o ex-senador Assir Gurgax, né, que abriu as portas do Ministério da Agricultura para que a gente pudesse conversar com o ministro. Muito bem. Professor Celso, a gente quer agradecer, né, ao Guarim por participar conosco e fazer essa entrevista com o ministro, com claro, a assessoria, né, do Assir. E aí a gente também quer falar para ele participar mais vezes conosco, quando quiser, né? Que participa sempre, né? Isso mesmo, Guarim. Obrigada e está convidado para estar conosco sempre. Opa, que bom então. Então, obrigado pela recepção e vamos nos manter em contato e sempre que tiver uma pauta boa aqui em Brasília e que vocês quiserem repercutir uma pauta aí da região, né, com as autoridades aqui em Brasília, estarei sempre às ordens e à disposição. Show. Guarim, esse é um programa que comemora os 2 anos do Agrofag e ter a participação de vocês aí direto de Brasília é muito especial para a gente também. Opa, início de uma boa parceria, né? Parabéns a toda a equipe do programa Agrofag por esse grande programa que já é uma referência nacional, né? Ou seja, não é apenas um programa de TV, mas tem todo um desdobramento nas redes sociais, nas plataformas digitais. Eu já diria que é um dos maiores do Paraná e do Brasil, uma das maiores plataformas de notícias da agricultura brasileira. Parabéns a todos vocês. Valeu, Guarim, em nome de toda a equipe Agrofag. E agora vamos acompanhar a entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Nesta edição de 2 anos do programa Agrofag, nós temos a honra de ter como convidado especial o ministro Carlos Fávaro, nosso sempre senador Carlos Fávaro. Uma honra tê-lo no nosso programa, ministro. Muito obrigado, a honra é toda minha. Vamos bater um papo, então, sobre o Plano Safra 2003-2024, anunciado nesta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, primeiramente, né, a saudação aos nossos telespectadores e do nosso programa, que completa nesta edição 2 anos. Muito obrigado pela oportunidade de estar podendo comemorar junto com vocês 2 anos de programa, que já é um sucesso em toda a região, em todo o estado do Paraná. Eu fico muito feliz, então, de estar podendo gravar e participar do programa de 2 anos de programa.
Ministro, qual é a principal mensagem, a filosofia de trabalho e a mensagem do atual governo, do atual ministério para a agricultura, para o agronegócio? Nesse início de mandato, digamos assim, né, depois de um período em que o agronegócio até se posicionou contra esse governo e uma parcela dele ainda se posiciona contra. Qual é a mensagem do governo nesse contexto? Eu acho que o slogan do governo do presidente Lula se encaixa perfeitamente no que é o desejo e a vontade para com o agronegócio. União e reconstrução. Para todos aqueles que querem o bem da agropecuária, que entendem que a eleição acabou e que há um outro governo, mas um governo que está disposto a discutir o agro do futuro, as boas práticas agrícolas, a sustentabilidade, incremento de recursos e competitividade aos produtores, abertura de mercados, tudo isso tem as portas abertas àqueles produtores e produtoras que querem debater isso, que deixar as questões ideológicas de lado. E a reconstrução é a reconstrução principalmente da imagem. A imagem dos produtores, na sua imensa maioria, como foi dito até no lançamento do Plano Safra pela própria ministra Marina Silva, que menos de 2% dos produtores que cometem crimes ambientais, invasão de terras públicas, invasão de áreas indígenas ou unidades de conservação. O restante, ela mesmo disse, mais de 98% dos nossos produtores têm boas práticas agrícolas de uma forma ou outra. Então, o que nós precisamos é mostrar isso para o mundo. Um plano safra que foi construído nessas bases, a mensagem é regularizar, trabalhar junto, reconstruir imagem e fazer esse agro continuar prosperando. Ministro, vamos direto ao ponto, então, ao que interessa para o agricultor que está lá produzindo, que é o plano safra da agricultura. Qual o montante que será disponível nessa safra e de que forma ele será distribuído? Bom, são mais de 435 bilhões de reais. É um plano safra recorde. Só para fazer um comparativo, o plano safra 2022-2023 foi de 340, praticamente 100 bilhões de reais a mais, 30% de incremento na agricultura familiar e na empresarial, mais ou menos, essa é a média. Ficou dividido 364,2 bilhões na agricultura empresarial, médios e demais produtores, e 71,6 bilhões de reais para pequenos produtores, para pronafianos, o que vai dar o plano safra recorde da história. Conseguimos fazer isso com muita dedicação, com o esforço da equipe econômica. Nós temos que lembrar que o Plano Safra 2022-2023, que foi de 340 bilhões, foi construído com taxa básica de juros de 12,75. E este Plano Safra, o Banco Central eleva as taxas recordes de 13,75 e nós não tivemos aumento de taxa de juros. Ao contrário, algumas linhas tiveram redução significativa da taxa de juros e um aumento de 30% do recurso disponível. A taxa média está em 10%, varia de 7 a 12%. De 7 a 12, 12,5%. Isso significa que o governo vai ter que tirar dinheiro do Tesouro para subsidiar ou significa que o governo está pressionando o Banco Central para baixar os juros? Olha, são várias ações. Primeiro, foi a ação de governo. No primeiro ponto, de mais recursos do governo federal para subsidiar essa taxa de juros. Porque a taxa de juros subiu e nós aumentamos em 30% o recurso disponível. Então, precisou mais subsídio do governo federal. O segundo foi uma posição muito firme do presidente Lula e com a determinação dele, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet foram para o CMNE, Conselho Monetário Nacional, e disseram ao presidente do Banco Central: nós vamos direcionar mais recursos do depósito à vista, da poupança rural e das LCAs, mais recursos para financiar o agro. Quer que você queira ou você não queira. Porque nós temos 2 votos e o Banco Central tem 1 voto. O governo tem 2 votos. Então, veja, a determinação firme do presidente. Isso fez, então, com os recursos fossem mais direcionados e, por isso, conseguimos fazer um plano safra desse tamanho. Temos um incremento de 30%, uma taxa média de juros de 10%, variando de 7 a 12%. E qual seria a outra inovação desse plano safra? Teria alguma novidade além dessas? Algumas grandes novidades que são importantes dizer. Primeiro, é a retomada forte do programa de construção de armazéns. É muito fácil de compreender por que essa foi uma decisão do presidente Lula.
nós comemoramos todos os anos os recordes das safras brasileiras. O Programa de Construção de Armazéns, o PCA, foi instituído no programa da presidente Dilma, quando ainda que era ministro Nery Geller, porque nós tínhamos um grande déficit de armazenagem. Quando houve, então, a retirada desse déficit, nós conseguimos comprimir a defasagem de armazenagem, esse programa nos próximos governos foi deixado muito de lado. E esse déficit voltou a ficar gigante. O Paraná, por exemplo, eu recebi a OCEPAR aqui, nós temos a safra de soja depositada a parte dela em silo-bag, em moedas, assim, em moedas de armazéns, em armazéns de fundo chato. Para isso, então, nós reconstruímos armazéns de até 6 mil toneladas, para médios produtores, 80% de incremento de recursos e taxas de juros de 7% ao ano, com 10 anos para pagar. Para os demais produtores, médios e grandes produtores, 60% de recurso a mais, taxas de juros de 10,5% e 10 anos para pagar. Além disso, o BNDES financiando para aqueles que têm rede natural, venda de soja, milho, algodão, que são dolarizados, linhas de crédito em dólar com 7,59, sem limite de recursos, quanto precisar para construir o armazém. Acho que essa, então, é uma grande novidade. E a outra grande novidade é a sustentabilidade. O Plano Safra ancorado no programa ABC. O ABC deixou de ser algumas linhas de crédito e passou a ser todo o Plano Safra. Premiar os produtores por boas práticas ambientais. 0,5% de redução da taxa de juros para aqueles produtores que têm cadastro ambiental rural aprovado e sem passivo ambiental. E nós reconhecemos, ainda há um déficit de avaliação e aprovação, muito por culpa do governo. Mas é um estímulo. Nunca se deu prêmio nenhum para quem foi lá, se declarou voluntariamente, correu atrás, regularizou. É um prêmio, 0,5% a menos. E queremos que mais produtores pressionem o governo, cumpram as suas pendências para que se regularize, tenha o seu carro regularizado e aí possa receber prêmios também. E outra linha de 0,5% de redução, que nós estamos regulamentando ainda, de boas práticas, cada vez mais uso de biológico, cobertura verde constante nas suas propriedades, não deixando o solo descoberto e fazendo captura de carbono, são algumas propostas que nós vamos premiar com 0,5% de taxa de juros. Certo, ministro. A questão da logística é um questionamento dos produtores do oeste do Paraná, de Cascavel, junto com a questão da infraestrutura. Se produz muito da porteira para dentro e, às vezes, o escoamento porteira fora tem limitações. Eu vou considerar essa questão respondida e vou passar para um outro questionamento do Sindicato Rural de Cascavel, que é com relação ao seguro. Né? Fala-se que o prêmio do seguro está muito alto, né, e cobra-se do governo um aumento da subvenção. Isso vai acontecer já nesse ano ou é promessa para frente? É muito importante isso e a sensibilidade do governo eu posso garantir ao Sindicato Rural de Cascavel e todos os produtores paranaenses. É o compromisso, um governo que saiu de 340 bilhões para 435 bilhões em um ano, 30% de aumento de recursos, não deixará de estar dando a mesma resposta no tão importante programa do seguro rural. O governo passado tinha um compromisso de colocar 2 bilhões de reais no plano safra passado para subvenção e fez só a subvenção com 1,60 bilhão, portanto metade. O nosso compromisso, estamos construindo com o ministro Haddad que a subvenção seja de 2 bilhões de reais, portanto aumentar aquilo que for necessário para que a gente dê garantia de safra aos produtores através do seguro agrícola. Da mesma forma, o ano passado, e esse é um ano que os preços estão achatados, você não me perguntou, mas é importante eu deixar essa mensagem. Os preços esse ano estão mais achatados. Talvez haja necessidade de apoio à comercialização. No ano passado nós tínhamos 1,6 bilhão de reais para apoio à comercialização, estamos negociando com o ministro Haddad 5,5 bilhão para programas de escoamento de safra, para, hoje mudou a sigla, mas é o antigo AGF ou EGF, recomposição de estoques públicos, apoio à comercialização, isso terá então um incremento de recursos. Um pouco a abrangência, né? Em Rondônia, no Pará, em toda a Amazônia, que é a nova fronteira agrícola do Brasil, o IBAMA tem embargado diversas propriedades rurais por conta de desmatamento feito geralmente depois do marco legal de 2008. Como o governo está tratando isso, o Ministério da Agricultura, junto com o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente? Olha, o caminho é buscar a regularização dos produtores. Eu digo sempre que, graças a Deus, que no Brasil não tem pena de morte e nem prisão perpétua. Todo aquele cidadão que cometeu um ilícito, ele tem o direito legal
de reconstituir a sua vida e ter uma vida na normalidade de novo. Acontece que na questão ambiental, aquele produtor que avançou na questão à frente da legislação, ele não está tendo o direito de se regularizar, porque a forma de regularizar é através do cadastro ambiental rural aprovado, e aí encontra-se seu passivo, ele constitui um programa de recuperação ambiental em 20 anos e volta a produzir com regularidade, tem direito a pegar custeio e financiamento. Então, é determinação do presidente Lula que a gente ajuste o sistema do cadastro ambiental rural para que seja mais ágil, mais eficiente, que dê ao produtor a condição de se regularizar e voltar a produzir com tranquilidade e não ficar à margem da sociedade. Certo. E a regularização fundiária? Qual a linha que o governo vai trabalhar então para agilizar esse processo? Olha, você já falou do cadastro, mas tem outras frentes. O cadastro ambiental rural para fazer a regularização ambiental. Agora, a regularização fundiária é fundamental. Vocês podem assistir, vocês que estão nos vendo através do programa, assistam na internet o pronunciamento do presidente Lula, tanto no lançamento do Plano Safra da Agricultura Empresarial, como no lançamento da Agricultura Familiar, nos 2 dias, que foram dia 27 e 28. E ele fala exatamente, principalmente com relação à presidência do INCRA. Ele falou assim, eu não aguento mais, fazem 15 anos que eu venho pedindo que a regularização fundiária seja efetivada nesse país. Agilidade, transparência, é direito do cidadão ter o título de propriedade, e aí isso então passa a ser um compromisso que nós vamos estar cobrando como ministro, e tenho certeza que o novo presidente do INCRA vai ter que atender o pedido do presidente Lula. Para finalizar, então, a narrativa das invasões de terras, o aumento das invasões de terra no governo Lula, isso também caiu por terra, né? O governo está demonstrando que isso não vai acontecer. Foi um posicionamento claro do presidente Lula por diversas vezes nos últimos dias, dizendo não precisa invasão de terra para fazer reforma agrária. Primeiro, deixar claro que é legítimo o sonho de um cidadão que tem vocação para produzir alimento, que tem vocação de lidar com a terra, ele sonha e a felicidade dele pode estar sendo conquistada ao ter um pedaço de terra para produzir alimento. É legítimo como o sonho da casa própria. Um pai de família, uma mãe de família sonha em ter uma casa própria para morar. Como é legítimo algum sonho em a prosperidade, o sonho de vida é ter uma faculdade, fazer um curso superior. Para aqueles que não têm condição de fazer com as suas próprias pernas, é papel do Estado fazer esses programas. Programa Minha Casa Minha Vida, programa do FIES, que dá condição do filho do mais humilde fazer uma faculdade, sendo financiada pelo poder público. E é papel do Estado também prover aquele cidadão que sonha com um pedaço de terra, ter a reforma agrária assistida e concebida pelo governo federal. Mas não faz sentido isso ser em detrimento de terras produtivas, de terra que tem que estar cumprindo o seu papel social, com quem tem escritura e está na terra, e alguém querer invadir. Isso não faz sentido. E o presidente Lula tem dito isso. Por isso, ele determinou que o INCRA faça um estudo de terras públicas, terras devolutas, coloque isso na partilheira, como ele falou, para que nós possamos sentar com os movimentos sociais, quem deseja, onde está, e aqui nós podemos fazer um assentamento sem conflito, sem atender a um em detrimento do outro. Isso é pacificar o Brasil e essa é a mensagem que eu quero deixar de tranquilidade a todos os produtores rurais. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista, pela disponibilidade do tempo, pela participação nesse programa especial de 2 anos do Agrofag. Sua última mensagem aos nossos telespectadores. Bom, eu que agradeço, muito feliz em poder estar ao lado do presidente Lula, lançando o maior plano safra da história, com o compromisso que ele já fez. Que durante o governo dele, esse é só o primeiro dos melhores, o próximo será melhor que esse e assim sucessivamente. É a garantia de que em 4 anos o campo será prestigiado, pacificado e certamente vamos produzir mais alimentos, qualidade de alimentos chegando na mesa das pessoas e exportar com força, com determinação, gerando excedentes na balança comercial, riqueza, empregos e prosperidade para os brasileiros. Professor Celso, entrevista exclusiva com o ministro Carlos Fávaro, realmente um presente nessa edição de aniversário do Agrofag, né? Um presente e um prêmio, né? Como o Guarim falou, né? Você ter a oportunidade de entrevistar o ministro, né? Com tantas atribuições que ele tem, né? Então a gente fica muito agradecido e orgulhoso por essa participação na nossa programação. É isso aí. Veja agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias. O predomínio do sol e um leve aumento das temperaturas vão fazer parte do dia hoje nas cidades do Paraná.
O céu claro e a baixa incidência de nebulosidade são as indicações para o oeste do estado, de acordo com o CIMEPAR. Em Cascavel, hoje o dia amanheceu com céu claro e temperaturas amenas. Nas próximas horas, a sensação térmica continua agradável e as temperaturas variam dos 13 aos 23 graus. Até quarta-feira, as condições climáticas devem permanecer estáveis e sem a indicação de chuvas para Cascavel e para as cidades no entorno. A temperatura pode cair um pouco apenas entre terça e quarta-feira. A mínima prevista é de 12 graus. Em Jesuítas, estabilidade, sol forte e poucas nuvens no céu. Termômetros indicam variação de 14 até 25 graus hoje. Amanhã, a temperatura pode cair um pouco, assim como na terça e na quarta. Para os próximos dias, mínima de 12 e máxima que pode chegar aos 26 graus, sem condições favoráveis para chuvas. E já na cidade de Santa Helena, as temperaturas em relação às outras cidades são levemente maiores. Hoje o dia começou agradável e vai permanecer assim até a noite. De hoje até quarta, o tempo não deve apresentar grandes mudanças. Segue firme e com céu claro. A temperatura mínima nos próximos dias é de 15 e a máxima não passa dos 24 graus. Parabenizamos o AgroFag, extremamente importante, com 2 anos, né, já no mercado, mas muito importante na divulgação de todo o agro, de todas as questões, das demandas, das soluções, efetivamente um programa por excelência extremamente focado. Parabéns à FAG, parabéns ao AgroFag, sucesso e que continue realmente trabalhando nesse setor que é a mola propulsora da nossa região. Parabéns, AgroFag. Continue assim, excelente programa. Parabéns. Nós somos um estado muito pujante no agronegócio e o programa AgroFag faz parte da nossa vida hoje, da nossa atividade, da nossa profissão, dando informações, conhecimento e valorizando todos os produtores rurais e todo o agronegócio paranaense e também o agronegócio brasileiro. Um abraço a vocês, meus parabéns. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas. Passo por aqui hoje para cumprimentar toda a equipe da AgroFag, que completa hoje 2 anos com esse programa importantíssimo para os nossos agricultores. Eu tenho absoluta certeza que ao longo desses 2 anos, muitas matérias que vocês passaram na TV FAG, nesse programa AgroFag, tiveram uma importância muito grande para os agricultores e também para as pessoas que dependem da agricultura, ou seja, todos nós, né? Todos nós dependemos do trabalhador que está lá no campo trabalhando, trazendo o alimento todo dia para a mesa da população brasileira. Então todos nós também podemos entender um pouco mais do trabalho do nosso agricultor. E a TV FAG fez e faz esse trabalho muito bem feito. Portanto, meus parabéns a todos vocês, a toda a equipe, aqueles que apresentam o programa, aqueles que estão por trás das câmeras, aqueles que estão trabalhando no campo. Olha, o trabalho está sendo excepcional. Gostaria de parabenizar a produção do programa AgroFag, que vem mostrando no dia a dia o melhor da produção agrícola e pecuária da região, onde o produtor rural não mede esforços para fazer o melhor de si e conseguir trazer um alimento de qualidade para a mesa do consumidor. Esta é uma realidade mostrada no dia a dia. Parabéns!
saiba agora os valores da proteína animal no agromercado. Arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 235. O quilo do suíno, R$ 6,50 e o quilo do frango, R$ 4,53. E agora eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo, acompanhar também o nosso canal no YouTube. Para encontrar é fácil, basta digitar youtube.com/agrofag. Aqui está a nossa página inicial lá do canal. Você pode assistir todas as edições na íntegra do programa ou também as nossas reportagens individualmente. Professor Celso, em qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil. Separados e todos juntos. Isso aí, lá no nosso canal. E também, se você quiser participar com a gente, é muito fácil. Basta você enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp ou também nas nossas redes sociais, mas vou trazer um número aqui para vocês. É 45-3321-3970. As nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok são as mesmas, @agrofag. E agora, chegou o momento da gente conferir algumas dicas de eventos, cursos e os registros que vocês fizeram com a nossa participação nas redes sociais. Vamos começar então? Falando sobre um curso promovido pelo Senar, Introdução à Agroecologia e à Produção Orgânica. Serão 25 horas no total de curso, duração 30 dias, o curso é gratuito e aí você pode encontrar por meio desse QR Code que está na tela ou então, se você quiser pesquisar no celular ou no computador, site do Senar, você já vai encontrar. Tem certificado e é 100% online. Senar também promove o curso de inseminação artificial em tempo fixo. É um curso gratuito, duração de 7 dias, 100% online, provavelmente aí sobre algumas das principais orientações, relacionadas à inseminação artificial. São 2 horas só de curso. Também temos aqui a indicação, por meio da Embrapa, da capacitação específica sobre o Programa Nacional de Sanidade dos Equinos. A carga horária é de 20 horas. Para você fazer a sua inscrição, basta entrar no site da Embrapa ou também, quiser apontar o seu celular para esse QR Code que está na tela, já será direcionado. 20 horas de carga horária, o curso é gratuito e é 100% online também. Outra indicação aqui para vocês, sempre nossos parceiros, o pessoal da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel vai promover no dia 15 de julho a 46ª Feijoada da AREAC. Valor R$ 60 para participar e o evento vai acontecer a partir do meio-dia lá na associação. Então quem quiser comprar o seu ingresso pode entrar em contato direto nas redes sociais e tem também o número da AREAC aqui na tela aparecendo para vocês. Agora vamos para as indicações das nossas redes sociais. A Yasmin Federici, que é acadêmica de agronomia, professor Celso é orientador dela, né? Sim, com certeza. Um projeto. Inclusive a Yasmin, a gente acompanhou todo o projeto de TCC, que agora está em que fase, mais ou menos? Vai colher daqui a uns 15 dias. Ah, e sim. aí já vai preparar o arquivo para fazer a apresentação do TCC. Está muito bom o programa dela, o TCC dela. Que legal. Ela é sempre muito dedicada e participando aqui com a gente, né? Ela registrou, então, essa foto durante a aula do professor Ismael Lopes, que fala sobre o tratamento de sementes, com bacilos. Muito legal a participação dela e a gente já consegue ver os resultados comparativos ali. O professor Ismael dá uma boa aula, muito interessante a aula. Ele faz os alunos pensarem em apresentar uma aula. Show de bola. Ele que está lá em Londrina, Um grande abraço para o Ismael também. Ele é funcionário da Embrapa e vem dar aula aqui todos os sábados para nós. Show. Temos também um registro da participação aí do grupo de mulheres que é lá da Castrolanda de Castro, que veio até a cidade de Nova Aurora para conhecer as instalações da Copacol. Além disso, elas também foram até a propriedade da família Reuker para conhecer um pouquinho mais das atividades que fazem parte do processo da piscicultura. Então, várias mulheres trocaram ideias, conhecimento e a gente recebeu essas fotos da Márcia, que é dona da propriedade. E a gente também recebeu vídeos de uma visita que foi realizada lá na família Reuker nessa mesma semana, que é por meio de um projeto entre o Sicredi e a Secretaria de Educação lá de Anaí, desse grupo de alunos que conheceu um pouquinho mais das plantas, do viveiro de suculentas. E olha só, que coisa mais fofa, Eles mandaram aí essas imagens pra gente. A Cauane, que é filha da Márcia, as duas
estão lá na propriedade e fazem projetos muito legais. Inclusive, professor Celso, eu quero mandar um abraço a todas as mulheres que fazem parte do grupo das associadas e cooperadas da Copacol. Daqui uns dias a gente vai mostrar uma reportagem sobre a produção e restauração de tarrafas que a gente fez com elas. Muito bom. E no domingo que vem a gente está aqui de novo a partir das 8 da manhã, né? Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo domingo.